Olá, alunos de matemática, iniciando mais uma aula com o tema ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal. Primeiramente, pessoal, eu queria comentar com vocês quais são os tipos de ângulos que nós vamos trabalhar nessa aula. Nós iremos falar dos correspondentes, certo? O primeiro, depois ângulos alternos e, por último, ângulos colaterais. Nesse primeiro exemplo aqui, eu quero citar para vocês o sentido de um ângulo correspondente, certo? Como é que funciona os ângulos correspondentes? Primeiro, eu quero que vocês entendam o seguinte: essa reta M e essa reta N, elas são as retas paralelas, certo? Uma paralela à outra. E essa reta que corta as duas, tem um ponto de encontro aqui e outra aqui, essa é a reta transversal, ok? Você vai fazer o estudo dessas duas retas em relação a essa. Esses ângulos formados, eles precisam ter de 2 a 3 retas paralelas para que nós possamos fazer esse estudo. Primeiramente, a gente vai trabalhar com ângulos correspondentes, certo? Nesse primeiro, nós vamos falar dos ângulos correspondentes. Veja só. Essa região aqui que fica localizada entre as duas retas paralelas, daqui até aqui, a gente chama ela de região interna. Região interna, as duas retas, óbvio. Essa região aqui, aqui em cima, e essa região aqui embaixo, é a região externa, tá bom? Prestando atenção nisso aí, sabendo, M e N são paralelas e T é transversal. Esse M é da reta da primeira paralela, esse N da segunda e esse T da transversal. E os ângulos, pessoal, a gente tem o nome de cada um deles aqui, Esse ângulo aqui, é o ângulo A, tá bom? O que significa ser correspondente? Ser correspondente é ocupar a mesma fatia em outro local, em outra região, certo? E que esteja no mesmo posicionamento na transversal. Veja só um exemplo de ângulos correspondentes. Nós temos aqui A e do mesmo lado da transversal, olha lá, ocupando o mesmo espaço, nós temos E. O que significa dizer isso? Significa dizer que o ângulo A é igual ao ângulo E. Ou seja, eles vão ter o mesmo tamanho, certo? Isso aqui são ângulos correspondentes, tá bom? Ângulo correspondente nada mais é do que um ângulo que ocupa o mesmo posicionamento que o outro em locais diferentes. Aqui, B. B vai fazer correspondência com quem? Com F. Então, simplesmente, vamos aqui e colocamos, B com o circunflexo para dizer que é ângulo, é igual a F ângulo. Seguido de quem? O ângulo C. Ele é correspondente com G. Então, colocamos aqui C, ângulo C é igual ao ângulo G. Mais um aqui, por último, vamos deixar sem pintar e dar as coordenadas. A última aqui, D, faz relação com quem? Com H, tem a correspondência. Então, ângulo D é igual ao ângulo H. E assim, pessoal, nós explicamos todos os casos de correspondência, tá bom? Quando vier numa questão, pode vir assim: se aqui é 70 graus e aqui é x, qual é o valor do ângulo F? Você já sabe que é 70, entendeu? Porque eles são correspondentes, têm a mesma medida. Continuando com o estudo, vamos falar agora dos ângulos alternos. Qual o significado de alternos? Alternos é alternar, mudar de lado aqui nas nossas retas, certo? Ele faz o estudo de alternar quem? A reta transversal. Fica um do lado e o outro do outro da reta transversal. Lembrando que nos alternos, nós trabalhamos com a região interna, chamamos de alternos internos, e também tem a região externa aqui,
essa de cima, que é por fora das retas paralelas, e essa região de baixo aqui, ó, também está externo, tá bom? Então veja só, o que significa ser alterno interno? Vamos lá, o interno ele vai estar nessa região aqui, ó, certo? Então alterno vai estar um do lado, ó, esse desse lado aqui, ele é alterno de quem? Desse daqui, ó. Ok? Ele é alterno interno, porque está na região de dentro aqui das duas retas, olha só. Está entre elas duas e cada um de um lado da reta transversal. Eles se alternam em referência à reta transversal. E eles também possuem a mesma medida, significa dizer que D, o ângulo D, é igual ao ângulo F, certo? E isso é um alterno o quê? Interno. Vou botar até o nome aqui, interno. Vamos lá, tem mais um alterno interno. Vou pintar com outra cor. A letra C está na parte de dentro das paralelas, está aqui interno. Qual é o outro ângulo que também está interno? O ângulo E. E como está um de um lado, ó, do lado de cá, da reta transversal, e o outro do lado de lá, eles são alternos. Alternos na região de dentro das duas paralelas, então chamamos de alternos internos. E C tem a mesma medida, ou seja, é igual a E. O ângulo C é igual ao ângulo E. Pronto, esses são os alternos internos. E agora faltou quem? Os alternos externos. Alternos externos. Como é que funciona? Primeiro, região externa é a que está fora disso aqui, ó. Você esquece essa parte aqui e vai olhar só para o que está abaixo dela e o que está acima dela, é a parte externa. Logo, uma tem que estar de um lado e a outra tem que estar do outro da reta transversal. Então veja só, B está na parte de fora das retas paralelas, tá? Ela está externa. Quem é que está do mesmo lado dele? G. Quem é que está do outro lado da transversal? H. Então, com isso, significa dizer que o alterno externo, ângulo B, é igual ao ângulo H, certo? Olha só, eles são alternos externos, porque eles estão do lado de fora. E por último, só faltou quem? Alterno externo tem A, que está do lado de fora, e de um lado da transversal, ó, com quem? Com G, que está do outro lado da transversal. O ângulo A é igual ao ângulo G, certo? Então, pessoal, mais uma explicação aí do significado de ângulos correspondentes. Veja só, ângulo correspondente quando é o mesmo posicionamento ocupado, né? Só muda a localização. Esse daqui quando alterna o lado da reta transversal e persiste na mesma região. E por último, os colaterais. Colaterais também, eles respeitam a ideia de colaterais internos e colaterais externos, certo? Vou colocar aqui, ó, colaterais. Nos colaterais, pessoal, a mesma cultura dos alternos, a única coisa que muda é o quê? Na região interna, vou botar logo colaterais internos. Colaterais internos. Veja só. O que é que você vai observar nos colaterais internos? Nos colaterais internos, eles, diferentemente dos alternos, eles vão ocupar o mesmo lado e a mesma região. Veja só, eles estão aqui dentro, estão na mesma região, região interna. Só que eles estão do mesmo lado da reta transversal. Nesse caso, eles não são iguais os ângulos, e sim, eles se completam. Juntando os dois, nós teremos 180 graus. Nesse caso dos colaterais, nós fazemos assim, ó. Ângulo C mais o ângulo F, C mais F, é igual a 180 graus. Quem mais? Se nós fizermos a mesma coisa, ó, com ângulo D, está na região interna, tá na parte de dentro, ó, daqui para cá é região interna.
E quem mais? E E. Estão do mesmo lado da transversal? Estão do mesmo lado, então eles são colaterais internos. E os dois juntos vai dar 180 graus. Então, ó, D mais E é igual a 180 graus. E agora vamos para os colaterais externos. Vou até repetir, colaterais externos. Nos externos, pessoal, você só vai observar que eles não vão estar mais nessa parte aqui, ó, entre as duas paralelas, eles vão estar do lado de fora. Mas é a mesma logística. No caso, B está do mesmo lado que quem? Que G. Então, ó, eles estão do mesmo lado da reta transversal, do lado de cá dela, ó, e os dois estão na parte de fora, ou seja, na região externa. Então, a gente coloca que o ângulo B somado ao ângulo G é igual a 180 graus. E a última parte, a que não está pintada, é quem? A com H. Se você juntar o ângulo A mais o ângulo H, você terá 180 graus, certo, pessoal? Então, uma breve releitura aqui, nós sabemos que ângulos correspondentes são os que ocupam o mesmo lugar em ângulos diferentes, como, por exemplo, quem? Voltando lá para o início, B e F, ó, eles ocupam o mesmo posicionamento em ângulos diferentes. Nesse caso, são chamados de ângulos correspondentes. Segundo caso, são os alternos. Os alternos é quando tem a reta transversal, um fica do lado de lá e o outro fica do lado de cá. Cada um vai para um setor, né? Subir um pouco aqui, ó. Um fica para lá e o outro para cá da reta transversal. E sempre eles têm que estar na mesma região. Ou os dois é interno ou os dois é externo. E eles têm a mesma medida, ou seja, D é igual a F. Tá bom? E por último aqui os colaterais. Nos colaterais, qual é a cultura? Os colaterais, eles ficam na mesma região, certo? E no mesmo lado. Como exemplo, D e E, ó. Estão aqui na parte de dentro, D e E. E juntos eles vão dar 180 graus. Valeu, pessoal. Até a próxima.